paz do Senhor, galerinha linda de Jesus. Eu sou a Tia Jaque e hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Mas para começarmos eu trouxe um amiguinho, o nome dele é Horacinho, porque ele é um amiguinho, um bonequinho que gosta muito de orar, muito de falar com o Senhor. Então, para começar, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que esteja aqui direcionando, para que o Senhor esteja conosco, para que nós possamos estar sentindo a presença do Senhor conosco aqui nesta hora. Mas para isso, o Horacinho vai nos ensinar como nós fazemos para falar com o Senhor. Nós precisamos fechar os nossos olhinhos, para que a gente se desligue de tudo e se ligue ao trono do Pai. E agora nós vamos conversar com Deus. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandioso és tu, Senhor, único digno de louvor, de honra, de adoração. Neste momento nós estamos aqui na tua presença. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que nós possamos entender a sua mensagem, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar falando através da minha vida e que venha estar ministrando aos corações dos pequeninos e dos grandões também que irão assistir esse vídeo. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas e me usa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 crianças. Eu vou contar uma história que se encontra na Bíblia, o maior livro que nós podemos ler e ter nas nossas mãos, que é a palavra do Senhor. E nós vamos falar de uma história que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Você que ainda não sabe ler, pede para o papai para estar achando para você e vai estar lendo junto conosco. Enquanto vocês acham a palavra aí do Senhor, lá em Lucas 8, a partir do versículo 22, nós vamos cantar uma musiquinha, um louvorzinho, né? Quem gosta de ler a palavra de Deus, quem gosta de orar, cresce espiritualmente. Então nós vamos cantar, ó, enquanto vocês procuram Lucas, no capítulo 8, no versículo 22. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Amém? Acharam a palavra do Senhor? Então vamos ler. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz assim o título, ó: Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo.
E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele entrou num barco junto com os seus discípulos, e eles estavam navegando tranquilamente. Jesus estava no barco, e Jesus, sabe o que aconteceu com Jesus? Porque ele estava cansado. Quando Jesus estava aqui na terra, ele era também como homem, e ele estava cansado, porque Jesus já havia pregado muito. Onde Jesus estava, as pessoas se aglomeravam porque queriam ouvir a palavra do mestre, e ele, cansado, adormeceu. E os discípulos estavam navegando com Jesus, enquanto Jesus dormia e descansava. Mas de repente sobreveio uma grande tempestade, os ventos ficaram fortes demais, e o mar ao lado, ele ficou muito bravo, e aí começou a entrar água dentro do barco, e o barco balançava, e os discípulos ficaram apavorados, com medo, porque estavam perecendo, estavam em perigo. Pegaram talvez uma boia para se socorrer, mas não deu, porque era muito forte o vento e as águas estavam bravias, mas Jesus estava no barco dormindo. Então eles falaram: o mestre está aqui. Eles acordaram Jesus: mestre, mestre, tu não importas, mestre, que nós estamos perecendo, que está uma grande tempestade, mestre, nos ajuda, nós vamos morrer. E Jesus, ele levantou e disse para eles assim: onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? E apenas com a sua voz, Jesus mandou que aquele vento cessasse. Jesus mandou que aquela tempestade fosse embora, e tudo ficou calmo. Tudo ficou calmo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele estava no barco dormindo. Será que Jesus não amava os seus discípulos? Não estava preocupado com os seus discípulos que estavam lá naquele barco no meio de uma grande tempestade, perecendo? Não. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que todo poder foi dado para Jesus no céu e na terra. E Jesus, ele tem o controle de tudo. O mundo está nas mãos de Jesus, e ele tem controle de tudo. Por isso que Jesus dormia, porque ele sabia que o controle estava em suas mãos, e que aquela tempestade não iria acabar com a vida dos seus amigos. Jesus, ele amava muito seus amigos. Ele não ia deixar nada de mal acontecer com eles. Mas Jesus disse para eles assim: cadê a fé de vocês? Quem eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que foram escolhidos, chamados por Jesus, e que andava com Jesus e presenciava Jesus realizando tantos milagres. E mais, o vento foi tão forte, o barulho daquela tempestade foi tão forte que os discípulos ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo. O medo naquela hora foi maior do que a fé em Jesus. Às vezes nós também sentimos medo, pensamos que vamos morrer, pensamos que vamos perecer. Mas Jesus,
Ele tem o controle do mundo e das nossas vidas em suas mãos. E apenas com a palavra, Ele fez com que aquela tempestade se acalmasse. E os discípulos ficaram maravilhados e perguntavam uns aos outros com um temor, maravilhado, feliz, porque o seu amigo tinha feito cessar aquela tempestade. E eles perguntavam uns aos outros: quem é este? Quem é este que o vento lhe obedece? Quem é este que as águas lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. O nosso amigo Jesus, que Deus enviou para nós. O mundo também estava correndo perigo, assim como aqueles amigos de Jesus naquele barco. Jesus, ele foi um enviado do seu Pai para salvar o mundo. Ele é o nosso salva-vidas. A boia, naquele momento, não poderia salvar a vida dos seus amigos, assim como ninguém no mundo poderia salvar as nossas vidas. E Jesus é aquele que veio ao mundo, enviado por Deus, o nosso Pai, porque Ele nos ama muito, e Ele não queria que nós ficássemos em perigo, o perigo do pecado, condenados a vivermos longe de Deus, longe do céu. E Ele enviou Jesus, e Jesus, ele veio ao mundo como um bebezinho, como uma criança. Ele cresceu com um propósito. E eles perguntavam: quem é este? Este é aquele filho amado de Deus, sem pecado, que Deus enviou para vir ao mundo com uma missão extraordinária. E Jesus cresceu, e Jesus realizou grandes milagres como este, que nós acabamos de ler a palavra do Senhor. Estava uma grande tempestade e os discípulos estavam com medo, pensando que o barco ia afundar, mas Jesus estava lá no barco e ele realizou um grande milagre, o grande milagre de acalmar a tempestade. E não importa qual seja a tempestade que nós estejamos enfrentando, não importa a tempestade que o nosso Brasil está enfrentando, não importa a tempestade que o mundo está enfrentando, Jesus, Ele é poderoso para fazer toda a tempestade se acalmar. E Jesus também realizou grandes outros milagres, como esse daqui. Quem conhece essa história de um menininho que deu para Jesus, entregou para Jesus o seu lanchinho? Jesus falava para grandes multidões, ele já estava falando há muito tempo, e as pessoas com fome, os discípulos falavam: mestre, manda essas pessoas irem embora, mestre. E Jesus disse assim: dá-lhe de comer. E os discípulos mais uma vez ficaram com medo, apavorados, pensando: como vamos alimentar essa multidão se não tem nada pra gente comprar? E nem se tivesse o dinheiro, é muita gente, não tem como. E Jesus, ele, olha, pareceu uma criança, um menininho com um coração bondoso, e doou todo o seu lanchinho. Jesus ergueu aos céus, orou e houve a multiplicação dos pães. Sabe quantos tinha? 5 pães e 2 peixinhos. E sabe quantas pessoas foram alimentadas? Mais de 5.000. E ainda sobrou. Mas Jesus, ele veio ao mundo com uma grande missão. Uma missão muito linda, que foi entregar a sua vida por mim e por você. Colocaram Jesus em uma cruz. Crucificaram Jesus. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Chicotearam Jesus. E lá naquela cruz, Jesus, ele verteu o seu sangue, precioso sangue, para nos purificar do pecado, para nos purificar e nos perdoar e nos fazer nova criatura, filhos de Deus, com o direito de morar num lugar glorioso. Jesus, lá naquela cruz, ele sofreu por mim e por você. Ele morreu, mas ele venceu
a morte, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio e ao terceiro dia Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou e a palavra do Senhor diz que ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Jesus, ele venceu a morte. Um lugar que Jesus foi preparar para nós, onde não vai haver doenças, onde não vai haver tristeza, onde as ruas são de ouro, o mar de cristal, onde tem belezas, riquezas e onde Deus está sentado no seu trono. A palavra de Deus diz que ele vai voltar e vai nos levar para morar neste lugar. Nós não precisamos temer, nós não perguntaram quem é este que até o vento e o mar. Ele é Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que vai um dia nos buscar para morar com ele no céu. Então nós não precisamos temer, nós só precisamos confiar, porque ele pode acalmar qualquer tempestade. Ele tem poder para todas as coisas e ele nos ama, assim como ele amou os seus discípulos e acalmou aquela tempestade. Quando você estiver com medo, ore, peça a ele, porque ele pode todas as coisas. Ele tem poder para acalmar qualquer tempestade. Quem é este? Ele é Jesus. Ele é o nosso Jesus. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.